Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vou mais uma vez dar notícia do pastor. Também, apenas por uma questão de zelo, ele não veio para o culto dessa tarde. A perna ainda incomoda um pouco. Foi feita mais uma radiografia. Graças a Deus não há fraturas. Mas o traumatismo da queda foi pesado. Então, a gente está preservando um pouquinho. Semana que vem, com certeza, ele vai estar por aqui em nome de Jesus. Amém? Obrigada pelas orações, pelo carinho, pelo zelo. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós dizemos amém, a oração feita anteriormente, e rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha falar ao nosso coração de uma maneira viva, que o Senhor venha nos encher com a presença viva do Teu Santo Espírito, que os nossos corações sejam um terreno fértil para a semente que será semeada na tarde de hoje, e que tudo, absolutamente tudo nesta tarde seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As crianças, tem criança no templo? Bom, tem não. Meus amados, a gente está começando o ano, nós estamos em janeiro, então é um tempo de reflexões, é um tempo onde nós paramos para fazer faxinas profundas, tanto na casa física, quanto na casa espiritual. Quantas coisas nessa época a gente descobre dentro de casa que estava guardada, apodrecida, imprestável, coisas que precisam ser lançadas fora. E a gente hoje vem aqui também nessa perspectiva, que nós adentremos essa casa espiritual, permitamos que o Santo Espírito de Deus, ele entre nessa casa espiritual e ele possa tirar de lá tudo aquilo que não vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. A Epístola aos Romanos é uma das epístolas mais sistemáticas, de estudo mais sistemático da palavra de Deus. Aqui nós encontramos verdades tremendas acerca da salvação, e essa epístola tem sido chamada pelos estudiosos de Evangelho de Jesus segundo Paulo. É a carta das grandes conversões. Muitas pessoas foram impactadas com as verdades aqui contidas, e a gente estimula a igreja que nesse princípio de ano esteja lendo ou relendo a Epístola aos Romanos. Eu tenho certeza que será de grande proveito para a edificação dos irmãos. O texto que nós lemos, ele dá início a uma sessão onde o apóstolo Paulo fala de como devemos andar nessa nova vida. Aqui tem instruções muito claras, e o apóstolo encabeça a lista dessas instruções com um dramático apelo triplo. E a gente vai examinar cada uma dessas petições desse apelo paulino. Primeiro, ele pede que prestemos um culto racional ao oferecermos o nosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, e isso precisa ser feito diariamente. O que é que Paulo quer dizer com isso?
ele nos chama a atenção para a necessidade de nós tomarmos a velha carne. A carne não se converte. A carne só se converterá no dia da ressurreição, quando este corpo for revestido da incorruptibilidade e será transformado ao corpo glorioso de Jesus. Então aí haverá conversão para as inclinações da nossa carne. E aí ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, se a sua mão lhe faz pecar, lança fora. Se o seu pé, se a sua mente, se os seus desejos. E para isso nós precisamos levar o nosso corpo ao altar do sacrifício. Altar do sacrifício é lugar de morte. E a gente precisa aprender a matar a carne de fome no tocante aos seus desejos, às suas vontades. Segundo apelo de Paulo, que não nos amoldemos ou nos conformemos com o padrão do mundo. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Minha gente, que coisa difícil isso. Nós estamos cercados por um padrão que vem de encontro, não é um encontro, mas de encontro à vontade soberana do Senhor. E como filhos de Deus, nascidos de novo, nós precisamos voltar para o padrão original de Deus preparado para nós. O terceiro apelo de Paulo aqui é que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. E só assim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso uma renovação da mente para que essa transformação aconteça de fato. Nós fomos chamados, tirados do mundo, e o mundo precisa ser tirado de nós. E aí a gente para um pouco para meditar acerca de tudo que a gente tem visto nos nossos dias. Primeiro, parece que tudo tem contribuído exaustivamente para que nos conformemos, nos amoldemos ao padrão deste mundo que jaz no maligno. São usos, costumes, palavreados e percepções que o mundo tem tentado mostrar e implantar como normativo. E nós acabamos comprando. Há toda uma preocupação da própria mídia para tornar aquilo que vai de encontro ao padrão de Deus como algo normal. Como eu disse, são ações, escolhas, percepções, inclinações, usos e costumes, música, arte em geral e tudo mais que diz respeito à vida do homem sobre a terra. Vale a pena lembrar que hoje a ideia de arte tem sido completamente distorcida. Qualquer aberração virou arte. A gente viu nesses dias exposições altamente agressivas de situações tidas como arte. E se vocês me permitem, uma dessas manifestações, haviam pessoas deitadas no chão, enquanto outras urinavam em cima delas. Isso era considerado arte e foi aplaudido mais efusivamente pelos circunstantes. Arte. Crianças são levadas, expostas a situações que ferem o coraçãozinho dessas crianças. Eu fico impressionada, eu fico abismada. Então, qualquer aberração virou arte. E até mesmo a própria violência tem encontrado lugar nesse ciclo de normalidades. As pessoas já não se admiram mais, as perversões não causam mais perplexidade, tudo
é assombrosamente tido como normal dentro de uma sociedade de valores distorcidos. Eu tenho me espantado, porque graças a Deus eu ainda não perdi a capacidade de me indignar e de me espantar com determinadas coisas. E essa semana foi uma semana em que eu me admirei demais. A maioria de vocês tem ouvido uma música, chamada música, dentre tantas pérolas da atualidade, cujo refrão extremamente cansativo e repetitivo, sob uma batida forte, repete o tempo todo: que tiro é esse? Que tiro é esse que foi um arraso? Vocês ouviram isso? Muito bem. E tudo isso acompanhado de uma coreografia em que as pessoas caem no chão como se estivessem baleadas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu. E sabe o que é que significa? Que o tiro deu certo. Que o tiro foi no alvo. Eu fiz uma consultoria aqui com uma amada e ela me explicou que aquilo significa que o tiro deu certo. O tiro foi no alvo. Muito bem. Então a violência é tão normal que virou hit para as pessoas dançarem. Que tiro foi esse? Já não choca, não causa perplexidade. E aqui é onde mora o perigo. Chegou-se ao cúmulo do bizarro, o cúmulo das aberrações. E aí eu me lembrei do que aconteceu no passado, bem remoto, com a mulher de Ló. Aquele padrão mundano, aquilo que acontecia nas cidades da Campina, Sodoma e Gomorra, tornou-se tão normal que a mulher de Ló sentiu saudades e olhou para trás numa perspectiva saudosa, porque possivelmente tudo que ela via, ela não achava nada demais. E o Senhor havia avisado: não olha para trás, saiam, sigam em frente, porque o Senhor mandaria fogo para destruir as cidades da Campina. Mas ela não resistiu e olhou saudosamente para trás, e vocês sabem da história, acabou virando uma estátua de sal. E aí a gente para analisar a vida de muitas pessoas que são aparentadas da mulher de Ló. Frequentam as comunidades, fazem o papel de cristãos, mas que há uma perspectiva saudosa de tudo aquilo que deixaram atrás no mundo. E o desejo do meu coração hoje é que o Senhor ele possa tocar o seu coração de uma maneira especial, que essa palavra incomode, que essa palavra tire o sono, que essa palavra lhe faça pensar. E eu tenho pensado também muito nas crianças pequenas que nós temos. Tenho pensado naquelas que nascerão neste tempo. Misericórdia. Eu tenho clamado de dia e de noite, e a única coisa que me move todos os dias é me lembrar que o Senhor está às portas. É chamar diariamente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque tudo que nós estamos vendo, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar, e muito. Nós fomos chamados e instados aqui pelo apóstolo Paulo a viver em constante inconformismo com o padrão deste mundo. E para isso nós precisamos nos oferecer ao Senhor dia a dia como um sacrifício vivo. Ele chama esta oferta de sacrifício santo e agradável a Deus. Ele chama de culto racional, ou seja, passa pela nossa razão, pela nossa vontade. E ainda vamos sendo transformados pela renovação da nossa mente, através da leitura diária da palavra. Quanto tempo nós temos dedicado de leitura da palavra de Deus?
Quanto tempo nós temos dedicado à leitura e meditação da palavra, pedindo que o Espírito nos faça transformar aquela leitura em algo prático? Que tal nós perguntarmos ao Senhor como nós podemos fazer com que aquela palavra lida e meditada, ela se transforme numa prática segura na nossa vida? Quero lembrar que nenhum de nós está pronto. Todos nós estamos em processo de crescimento, de amadurecimento espiritual. Crente maduro Deus escolhe. Mas que nós possamos nos colocar à mercê do Espírito, levando o nosso corpo como oferta viva ao altar. E eu ainda digo mais a você: amarra a oferta viva no altar. Porque se essa oferta viva não estiver amarrada, ela pula do altar fora e vai voltar para as velhas inclinações. Nós saímos do mundo pela graça salvadora e pela graça santificadora. O mundo precisa sair de nós. Queremos salvação, mas nenhum esforço fazemos pela santificação. Tem uma nova jornada pela frente. Vamos fazer tudo da mesma maneira que fizemos o ano passado. O resultado vai ser o mesmo: dor, tristeza, abatimento, frustração. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao mundo. Não tem meio termos para o Senhor. E o que é que a gente aprende aqui? Primeiro, gostaria de voltar um pouquinho na história do povo de Deus. Josué, lá atrás, foi o sucessor de Moisés. E a ele foi dada a tarefa difícil de conduzir o povo para dentro da terra prometida. No capítulo 3, que Ilha leu no início, Josué diz o seguinte: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Olha que coisa interessante. A santificação, a salvação é de graça e é pela graça. Mas a santificação é uma parceria sua com o Espírito de Deus. Ele não vai fazer essa obra sozinho. E aí, mais adiante, o Senhor, capítulo 7, versículo 13, o Senhor diz assim: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. A pergunta é: o que há de consagrado ao mundo, o que há de consagrado ao adversário no meio de vocês, no meio de nós? Chamemos o Espírito Santo para que Ele faça uma grande varredura na nossa vida, na nossa estrutura emocional, espiritual, que Ele possa vir ao nosso coração, Ele possa vasculhar aquilo tudo que não é de Deus, que toda semente maldita que está lá seja arrancada pelo Pai do nosso coração, em nome de Jesus, e que verdadeiramente nós possamos andar em novidade de vida. A mesma instrução dada lá atrás continua valendo para o tempo de hoje, que temos guardado, que tem desagradado ao Senhor, como nos dias passados. Tempo de faxina espiritual. Segundo lugar, estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Contudo, precisamos ir até o mundo para levar a mensagem do reino. Sabe qual é o desafio aqui? É ir sem se deixar contaminar. Jesus comeu com pecadores, Jesus se sentou com cobradores de impostos, Jesus sentou com prostitutas, Jesus foi aonde o pecado estava acontecendo, mas ele não se deixou contaminar. E esse é o grande desafio da igreja no nosso tempo. E para isso devemos deixar nosso corpo com suas inclinações no altar do sacrifício. Cada um de nós sabe exatamente aquelas áreas de vulnerabilidade em nossa vida.
Não precisa ninguém ser fiscal da sua vida. Que você entre nessa parceria com o Espírito Santo para que Ele faça a auditoria que precisa ser feita. Tiago, na sua epístola, ele diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha que coisa interessante. Em terceiro e último lugar, eu queria lembrar mais uma vez a vocês: os 3 inimigos do cristão são o mundo, o diabo e a carne. O diabo estimula. Ele diz: vai, não tem nada demais, todo mundo está fazendo, por que você não faz? O mundo faz um marketing, apresenta o leque das opções, e ambos trabalham com as inclinações, desejos e demandas da carne. Sabe por quê? Porque a propaganda é a alma do negócio. E é assim também no reino das trevas. Estejamos atentos e não nos conformemos com o padrão que nos é oferecido como normativo. Paulo diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, só assim experimentaremos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Instrui o apóstolo Paulo. Que o Senhor, Ele possa ministrar ao nosso coração de um modo especial no dia de hoje. Me perdoem a pressa na entrega da mensagem, mas eu tenho um plantão lá dentro, porque senão meu marido vai fazer as estripulias lá dentro e pode se machucar. Amém? Amém. Então